Zanotto, mais um grande episódio. Fala aí, quem a gente vai conversar hoje? Hoje, Jotinha, a gente recebe aqui Antônio Freitas da Terreno Livre, que vai bater um papo com a gente sobre como o incorporador pode ter boas oportunidades com áreas. Inovação no mercado de terrenos, hein? É Isso aí isso é aí. raro. A gente não conversou sobre isso ainda. Conversou um pouco, mas não profundamente. Cara, né? a gente nunca trouxe esse assunto porque uma das coisas que a gente sempre tratou aqui no Prop Talks foi pensar a inovação através do produto. E é importante lembrar que teve uma passagem aqui no Prop Talks do Maurício da Instacasa, que a gente conversando Grande. com o Maurício, a gente falou assim, cara, tudo começa no terreno, né? É. Tudo começa no terreno. Até foi uma frase sua. Pô, então quer dizer que tudo começa no terreno e do terreno surge todos os empreendimentos. E aí eu queria ouvir do Antônio, já chamando ele para essa conversa. Seja muito bem-vindo, Antônio Freitas, aqui que está com a gente. Antônio, tudo começa no terreno mesmo, meu amigo? Bem-vindo, Antônio. Obrigado, Jota. Obrigado, Zanotto. E, cara, vou abrir com... Você levantou a bola, eu vou cortar. Posso? Pode mandar ver. Bora. Mas geralmente a gente fala no Terreno Livre que a gente gera o embrião de toda a expansão, né? Então, é bem o que você disse, né? Realmente é o início da esteira, né? Então, a pauta de terrenos aí, que prazer estar vindo como um dos primeiros aqui de mercado imobiliário com tantos grandes nomes de Prop Talks, falar um pouquinho desse tema que eu gosto pra caramba. É um pouquinho do que eu aprendi na minha trajetória de mercado imobiliário. Né? Boa. Demais. Falando então na sua trajetória, pra gente começar aqui, a gente gosta de fazer com que o convidado fale de como é que começou no mercado. Um pitch, como a gente está acostumado, um pitch curto aí de quem é o Antônio e o que é o Terreno Livre para o pessoal que está nos ouvindo poder entender antes de a gente começar aqui com as perguntas, que como eu te falei antes aqui, né, Zanotto? O Prop Talks, a galera às vezes pergunta, vocês fazem um roteiro? Não tem roteiro nenhum aqui, né? A gente abre o tema, o Antônio a partir de agora ele não sabe nada do que a gente vai falar, a não ser a conversa vai nos levando. Exatamente. Então, quem é o Antônio aí, como é que tu entrasse no mercado e o Terreno Livre, como é que surgiu? Cara, vamos lá, Jota, desculpa, mas, cara, eu sou arquiteto urbanista e engenheiro civil de formação. Boa. Então, tive uma escola aí grande aí de graduação antes, depois um MBA de gestão de negócios e cara, foi uma vida como executivo dentro de incorporadoras e construtoras, sempre vivendo a realidade de prospecção de áreas de terrenos em diversas partes do Brasil, sejam com produtos ali no primeiro momento em Gafisa, em São Paulo, vivendo médio alto padrão, depois uma tenda, né, quando é incorporado para o grupo Gafisa em segmento habitacional e econômico, como Minha Casa Minha Vida, em várias partes do país, um braço da MRV em Manaus, então depois volto para o Sudeste, Minas, Rio e São Paulo, então tive algumas andanças aí dentro desse setor, onde que eu brinco que nasce a história toda. Né? Foi o Antônio vivendo a dor de como é difícil a realidade de um executivo de hoje, muito chamado por novos negócios, desenvolvimento imobiliário, né? Até mesmo a própria incorporação, mas como é difícil chegar até uma boa oportunidade de negócio, chegar até a oportunidade. Tá? Então daí vem o nosso grande insight e a brincadeira começa a ficar séria a partir do momento que o Antônio se desliga do mercado executivo, né, e traz o Terreno Livre para a pauta como, de fato, uma startup. Né? Então hoje somos uma ferramenta de tecnologia, né, facilitando todo o sistema de prospecção das empresas e, naturalmente, ofertantes de áreas e terrenos em todo o país. Né? Então, somos um marketplace de terrenos de forma bem simples. Tá. Né? A gente conecta essas partes e resolve esse início da cadeia desse mercado imobiliário. Né? Que eu brinco a gente brinca lá dentro que terrenos não são imóveis, tá? São tudo que não é imóvel, é uma coisa muito específica, por isso que a gente sempre brinca, porque realmente é um bichinho que eu falo que pouca gente mexe, pouca gente trabalha, né? E a gente está aqui para resolver exatamente dele. Tá? Quando você fala do marketplace de terreno, eu queria me aprofundar um pouco mais nisso. Porque marketplace, na função geral da palavra marketplace, a gente está olhando para uma plataforma que tem diferentes serviços acoplados. Né? O exemplo da House, que a gente está aqui hoje, que tem um marketplace super bacana para o incorporador, construtor que quer aderir ao produto da House. E quando a gente fala de terreno, e você diz assim, pô, somos um marketplace, aprofunda mais, porque eu não consigo hoje enxergar uma empresa de terreno sendo um marketplace. Esse marketplace de vocês está atrelado às áreas, está atrelado a serviços para essas áreas, para o incorporador. Como que funciona esse marketplace todo aí? Muito boa pergunta, eu acho válido eu dar até um passinho para trás, até para contextualizar um pouco quem vai nos escutar, né, para se inserir no que é o universo de terrenos primeiro. Né? Eu brinco que assim,
A gente primeiro escolheu o Brasil como nossa primeira atuação, não foi à toa. Né? A gente vive hoje o 5º maior área territorial do mundo, em termos de área. Tá? Eu gosto de dados, eu tenho alguns dados legais para trazer, que eu acho que eles enriquecem um pouco a nossa conversa aqui, mas são mais de 20 bilhões de metros quadrados a ser ocupados. Tá? Quantos? 20 bilhões de metros quadrados a serem ocupados. Né? Só para a gente ter uma referência, vamos trazer um dado um pouco mais próximo da nossa realidade de mercado imobiliário. Cara, tá? muito legal. E tem só um parênteses, Claro. desculpa te Vamos interromper, lá. mas às vezes a gente fala com algumas pessoas que pensam assim, mas eu não sei se vale a pena eu virar um incorporador, por exemplo, que já construíram tudo. Já tem muita gente construindo. Olha a quantidade de oportunidade. A janela de oportunidade que tem aí para você poder incorporar, construir. Esse terceiro dado é para esse cara, então, Aham. que é muito impressionante. Hoje, 0,60 e alguma coisa por cento do nosso território são áreas urbanas. Só para a gente ter uma referência, porque esse número por si só... 0,63, se não me engano. Tá? Isso é um dado de FIP, de EBRAINC, de órgãos totalmente respeitados do nosso mercado. Tá? Quando a gente pega hoje esse número na Europa, ele representa 15% do continente europeu. Tá. O que isso mostra claramente para a gente? Né? A gente vive naturalmente com países, né, em desenvolvimento em que a gente vai viver ocupações de áreas, de terrenos, por gerações infinitas. Né? Então, assim, a gente já começa a pisar um pouco na pauta aqui de terrenos, e aí não tirando um pouco o link aqui do que o Zanuto nos perguntou, mas é o seguinte, né? Como que funciona hoje o mercado de terrenos antes, vamos fazer a brincadeira aqui, antes de terreno livre. Tá? Que eu brinco que, lógico, muita gente ainda trabalha sem conhecer a nossa ferramenta, a nossa solução. Mas hoje terrenos são oferecidos por relacionamento. Tá? Então, que é um outro dado muito interessante, né? Mas 87% dos terrenos são oferecidos por corretores autônomos. Tá? Ou seja, a gente não está falando geralmente de imobiliárias. Tem imobiliárias também, mas é uma grande menor parte do business dela. Não é um bichinho que tantas olham, tá? Então não é tão representativo. 87%. E o mais impressionante é que a forma de apresentar esse terreno 87% das vezes é por e-mail. Caramba! Como os incas faziam. Eu não tinha noção, exatamente do que o Antônio está dizendo, que assim, a apresentação de terreno muitas vezes, não sabia desse número 87%, muitas vezes vinha de um corretor que está ali no campo, ele está prospectando, ele está olhando, essa área eu posso buscar com o proprietário, oferecer para a incorporadora X e tal. Mas o processo eu não sabia que era por e-mail. Quando a gente fala de relacionamento, e-mail é um relacionamento muito frio. Tá aqui a área, analisa se quiser, tô aqui. Cara, o mercado, assim, resumindo, tá, gente? Mas o lado de ofertantes, né, de terrenos são corretores, imobiliários, leiloeiros e até, lógico, os proprietários, mas eles se relacionam com empresas próximas. Então, todos ali têm um grupo de empresas próximas que trabalham. Tá? E a mesma coisa do lado das empresas, né? São os diretores ali que vêm de anos ali desse business, já conhecem muita gente, os próprios executivos desse setor da empresa também, e acabam se relacionando muito, cada um com o seu grupo de relacionamento e quem envia terreno para eles a vida inteira. Então, assim, isso foi a vivência de Antônio, né? Por muitos anos que eu vim contando aqui antes. Né? Então, assim, e onde que tá? Até aí tá tudo bem, né? Pô, Antônio, beleza. Então, o marketplace é de onde, né? Foi a pergunta do Zanuto. Então, assim, o que a gente faz de diferente do mercado hoje finalmente trazer uma forma de ofertar terrenos, primeiro que não seja exclusivo do relacionamento deles, que a gente abra um leque de possibilidades muito maior, né? E a forma de prospecção das empresas seja muito mais coerente. Porque nessa brincadeira que eu contei aqui de e-mails, gente, vocês podem imaginar como que isso chega lá dentro de um e-mail, de uma caixa de entrada de uma empresa. Né? Cada um com um assunto, cada um com um título, cada um envia um anexo de matrícula, outro envia um anexo de KMZ, outro escreve que o terreno é lindo, maravilhoso, outro escreve que o terreno tem vista. Então isso não perde padrão, você não tem uma organização disso em um banco de dados, você não gera atualização disso, você não qualifica quem é esse ofertante, você não qualifica o nível de documentação desse terreno. Então aí entram naturalmente especificidades do business que nos tornam muito, tem muita gente que faz a nossa analogia aqui como um portal de terrenos. Sim. E que a gente não gosta tanto dessa analogia porque eu brinco que terrenos é muito específico quando comparado a imóvel, né? Então existe uma parte de qualificação aqui que eu brinco que não são simplesmente fotos e um link na internet como qualquer outro imóvel, né? Você tem uma parte muito mais documental, muito mais complexa para resolver. Então, mas é mais ou menos por aí, tá, Zanuto? Então a gente conecta hoje as empresas, né? Vamos lá, de forma objetiva aqui, aos ofertantes de terrenos, né? Com as suas possibilidades de negócio dentro de uma plataforma específica para isso. E dentro da plataforma vocês qualificam essa área, vocês entendem de
de certa forma, a essência para a qual o negócio pode ser estabelecido ali, e os incorporadores, construtores vão até vocês para buscar essas oportunidades? Sim e não, tá? Eu vou te responder porque essa foi uma das nossas pivotadas aí de produto, e uma das coisas que eu consegui aprender nessa minha trajetória foi que um erro é a gente assumir alguma vocação para um terreno. Tá. Né? Isso é muito delicado. E isso geralmente é o que um intermediador costuma fazer. Boa. Ele costuma dizer que aquele terreno é ótimo para, aí ele fala, uma incorporação, um mall, um shopping, e enche a boca, né? Claro. Às vezes ele vem até com outras informações, falando que o prefeito vai aprovar, e aí o céu é o limite, né? Lá em Porto Alegre tem um prédio lá que faz 15 anos já, quase que desde que eu entrei no mercado imobiliário, vai sair um shopping lá. Todo lançamento que sai na volta, os corretores falam que aqui vai ser um shopping, aqui nesse prédio aqui. E nunca veio esse shopping. Agora vai sair. Agora tá perto de sair. Mas é porque essa coisa, né, essa coisa de imaginar, de querer vender, aí tu já imagina o que pode acontecer, e uma verdade dita 1000 vezes vira uma mentira de 1000 vezes uma verdade, né? Claro. Eu brinco, tá, gente? É só uma brincadeira, porque é lógico que você tem dados que vão te levar a tomar, né, vocações mais possíveis para algumas áreas, né? Próprio hoje, um dado de uma legislação, de um zoneamento do solo, vai te definir um uso mais propício para aquilo ali. Sim. Mas onde que eu quero bater aqui, que eu acho que é muito importante, né, até de quem está escutando entender um pouco sobre isso, mas o terreno, a própria legislação, como eu dei aqui como exemplo o mapa de zoneamento do solo, ela flutua muito. Hoje o plano diretor de São Paulo, em curto espaço de tempo, está passando por uma outra revisão. Sim, né? E hoje nós temos 5.000 legislações diferentes de municípios no nosso país. Então, o que pode hoje, amanhã não se sabe. Lógico. Né? Então, por que eu falo isso assim? Não vamos assumir isso, não. Quem mais sabe disso? Uma pessoa. É quem está comprando. É quem precisa do terreno. As empresas têm setores específicos que elas acompanham mais do que ninguém esse dado. Isso muda. Cara, eles sabem, em menos de 24 horas, a pessoa que tem que saber está sabendo dentro da empresa. Então, eles sabem onde procurar. Então, onde que eu quero chegar, né? É muito melhor a gente ofertar que diante da localidade, daquela localidade é o prospectador, seja ele um mall, uma indústria, um varejo, um atacado, uma incorporação. Esse uso vai ser muito bem atribuído por quem está buscando. Né? Então são diversas empresas hoje dentro da plataforma, não necessariamente o mercado aqui de incorporação, que é mais residencial, mas que tem outros usos possíveis para os terrenos. Tá? É porque o terreno é a origem de tudo, né? Como a gente falou no início aqui. E às vezes e como é um mercado pouco explorado, digitalmente principalmente, a gente ignora, né, que ele existe, digamos assim, ignora o que acontece, né, os muitos negócios que surgem a partir de um terreno, né. Eu sei porque eu acho legal que há pouco tempo atrás descobriu-se em massa o financiamento da Caixa lá do crédito com o construção mais o compra de terreno mais construção, né. Qual é o nome desse crédito? Eu não me lembro. Mas tem a modalidade mesmo que a Caixa você financia o terreno mais a construção do imóvel. O que eu digo que se descobriu-se? Porque isso era uma coisa pouco feita e tal. E aí quando isso começou a virar mais mainstream e os próprios... Quem começou a investir nisso, começou a fazer conteúdo com isso. A gente tem o pessoal do Minha Casa Financiada, que tem um puta canal grande pra caramba, é legal. Se começou a dar mais atenção para terreno. Porque antes o terreno era aquela coisa, não, o tiozinho lá comprou o terreno, né? O tio que compra vários terrenos lá e tá na mão dele ali comprar. Agora muita gente tá olhando pro terreno, né? O consumidor final mesmo olhando pro terreno e fazendo avaliações. Pô, vou comprar um 10 por 20, um 15 por 30, vou comprar esse tipo de terreno. E aí parece que ele tá surgindo, né? Tá tendo mais conteúdo sobre terreno agora. Mas isso ainda é uma pontinha do iceberg, né? Porque se a gente tava falando aqui que tem esse consumidor final, compra um terreno, só que antes dele teve um loteador que comprou uma área maior ainda e fez um loteamento. Né? E dentro desse loteamento tem o cara que compra para construir, o cara que compra para construir um prédio, tem o cara que compra para fazer um comércio, o cara vai fazer, sei lá, vai botar um galpão de logística. Então tem muita coisa em cima do terreno. E muitas análises diferentes em cima de um terreno. Eu acho que justamente o que vocês fazem, para quem está nos ouvindo aí, é organizar, né, essas informações, porque é uma análise completamente diferente. Quem vai construir um imóvel residencial, quem vai construir um galpão logístico. Além da localização, óbvio, mas a própria análise. Ontem eu estava numa reunião, até legal, coincidentemente, estava numa reunião
com o pessoal que trabalha com logística. E aí a gente estava conversando, porque, enfim, né, a gente estava na Vivalista ali adaptando alguns pontos para atender esse tipo de corretor especialista, para ter seu site, e ele estava falando algumas informações que não existem para outras coisas, que é o pé direito do galpão e alguma coisa referente ao peso do solo ali, né, para aguentar. Pô, esse tipo de informação não tem para o corretor que quer vender apartamento ou quer vender casa. Então, uma especificação absurda para um nicho de mercado. O mercado imobiliário é gigantesco, é muito grande. Não, então aí você põe um ponto interessante e eu gostaria de trazer isso para essa conversa. Não é só ofertar terra, né? Que é o que o Jota falou. Pô, você vai pôr um galpão logístico, você não sabe a estrutura daquele galpão, do que vai estar dentro daquele galpão. De repente o terreno, cara, posso falar uma bobagem aqui, pode ter um pequeno sedimento, alguma coisa ali que atrapalha a construção em cima dele. Acho que essa talvez seja a primeira dificuldade estabelecida quando você vai comprar a área, né? Fazer a sondagem de solo para saber exatamente o que tem ali. E vocês têm visto esse tipo de negócio acontecer, essa dificuldade, alguém trazendo área para vocês? Como que está isso num estudo primário, né? Muito legal, assim, eu gosto das analogias, tá, gente? Mas vocês vão ver que eu gosto de fazer algumas trocas aqui. Eu tenho um artigo que eu fiz uma vez que eu faço a comparação da compra de um terreno com a sobrevivência das tartarugas marinhas. Pô, legal. Interessante. Que é interessante porque quem tem um mínimo de familiaridade com esse tema vai entender muito rapidamente, mas vamos lá, né? Explicando, mas cara, você nascem 1.000, né? 10 mil ovos de tartarugas marinhas, né? E quantas que realmente sobrevivem? Então, assim, você tem etapas ali desde da ovulação até realmente a espécie conseguir estar em oceano ali, nadando e livre de riscos, e realmente, né, vamos fazer a analogia agora, um empreendimento nasceu, né, o terreno foi comprado, é uma trajetória, é um caminho longo, né? Eu brinco que, né, vamos trazer isso para a pauta agora do nosso mercado de real estate aqui, mas nós estamos falando de 1 ano e meio, 2 anos, tá? Em processos razoáveis. Né? Quando a gente fala de processos mais morosos de loteamento, por exemplo, nós estamos falando de muito mais do que isso às vezes. Então, são diversas necessidades e complexidades que quem precisa de analisar essa área, tá, vai precisar de passar. Então, o funil dele é imenso. Né? Eu brinco que terrenos são como leads. O cara tem que analisar 100 para comprar um, e se for esse número que eu falei aqui, tá até bom. Tá? A gente vê gente lá precisando de analisar 300 para cada um. Então, onde que eu quero chegar aqui. Assim, eu acho que a gente tentou, né, e até hoje a gente tenta aqui no Terreno Livre ser muito preso ao nosso core como solução. Porque a gente vê que tem muita gente aliada a gente, fazendo coisas muito próximas da gente que vão fazer essa parte, né? Que eu falo que é a parte dos dados, é a parte dos estudos e das análises. Né? Então você tem ferramentas de Big Data, você tem muita gente explorando aqui a parte de estudo generativo já agora. Né? Então você tem a parte de arquitetura, de análise de legislação, de estudo de viabilidade. Então quer dizer que são ferramentas, vários SaaS aí, várias empresas trabalhando isso e oferecendo para a empresa o que é logo depois do Terreno Livre. Não, o Terreno Livre está tentando solucionar o embrião. Ele precisa dele para ele começar a ser estudado. Sim. Então até... falando um pouco do que a gente está vivendo agora, que está sendo muito especial viver isso no Terreno Livre, a gente começa a ser solicitado nessas outras plataformas por modelos de white label ou integrações via API, coisas do gênero, em que a gente começa a plotar de fato essas oportunidades de negócio dentro de outras soluções. Então isso tem um sentido muito grande para a cadeia, né? Que eu falo que a gente tem que se dar as mãos, né? Tá todo mundo unido, porque as PropTechs aí, as Construtechs, até as próprias Condotechs lá na frente, mas eu falo que tudo é uma sequência, né? É uma linha do tempo. Voltando ao inicinho aqui nosso, né? A gente tá lá no início, mas tem muita gente levando esse bastão para chegar lá na frente, né? Então Perfeito, mais ou menos por aí. Isso é um tema recorrente aqui nas nossas conversas, que a gente fala muito dessa integração do mercado imobiliário. Né? O mercado imobiliário, por muito tempo, ele foi muito solitário, né, o empreendedor imobiliário, com medo de compartilhar por conta de concorrência, ou, né, não quero revelar o que eu faço, não quero abrir muito minha operação. E hoje a gente vê as startups, e não só startups, mas muita empresa tradicional, abrindo, né, a sua casa e falando, vem aqui porque eu tenho esses problemas na jornada, ou eu tenho esses pontos complementares aqui que eu preciso de alguém. E a gente monta junto um negócio maior, né? Como você bem falou, e até eu ia puxar esse assunto falando
A jornada de um incorporador é muito longa, desde a escolha de um terreno até a concepção de um empreendimento, a entrega de um empreendimento. É longuíssimo. É demais para alguém ocupar isso tudo sozinho. Não tem como fazer isso. É isso. Né? E aí, imagina que, sei lá, só na escolha do terreno, provavelmente ele vai perder lá 1 ano, por exemplo, né? Escolhendo um terreno ideal para um empreendimento que ele imagina. Ou então vai chegar normalmente chega uma oportunidade para o incorporador, né? Ele até, acho que alguns nem querem sair buscando mais, porque já é um trabalho chato pra caramba sair buscando, então vai vir oportunidades aqui. E aí demora para saber se é um bom terreno, se tem uma documentação tá em dia e tudo mais. Então quando a gente tem iniciativas que reduzem esse tempo, ali na frente a gente vai ter um impacto no mercado imobiliário. Exato. Talvez a gente não sinta agora esse impacto no mercado imobiliário agora, de fato. Perfeito. Mas daqui a pouquinho a gente vai começar a ver que a gente está lançando empreendimentos mais rápidos. Esses empreendimentos daqui, imagina daqui a 5 anos a gente vai ver, cara, olha só como está entregando empreendimento alinhado com o momento atual. Porque é um desafio que a gente tem no mercado de entregar um empreendimento hoje que foi pensado 5 anos, 6 anos atrás. Né? Então quando a gente Muita coisa muda, né? Muda bastante. E ainda mais na velocidade que a gente está de mudanças, né? Sim. Então quando a gente pega uma iniciativa como essa, que ajuda, né, numa parte e se conecta com outras empresas que vão ajudando em outras, ali na frente, daqui a pouquinho, a gente vai começar a ver que a gente está mais rápido, o mercado está mais rápido, está entregando mais coisas. Que é uma conversa que a gente estava tendo, inclusive, né, agora recentemente, né, o que é um empreendimento imobiliário perfeito, digamos assim, né? O que ele tem que ter para ser um empreendimento perfeito? Hoje, porque se eu avaliar daqui a 1 ano, pode ser diferente, provavelmente, né? Então tem que ter mais velocidade A nisso, ideia né? da perfeição, ela não se encaixa no coletivo, ela tem que se encaixar no indivíduo. Mas quando você analisa indivíduo por indivíduo, você vai ter várias perfeições. E a gente tem que trabalhar buscando realmente o coletivo. Filosófico isso, hein, Não é filosófico, não. É que às vezes eu paro Mas para é isso. pensar um pouquinho. Às vezes eu paro para pensar um pouquinho e chego nessas conclusões. Quando tá fumando um charuto, daí dá uma relaxada. Exato, aí você deixa a cabeça fluir. Mas o interessante do que você acaba de falar, de tudo que você contou aqui pra gente, Antônio, eu acho que assim, um dos grandes gargalos que a gente tem hoje no mercado imobiliário, no mercado primário em si, é o tempo. Porque pensar um produto, ter a área para esse produto, aprovações diversas, arquitetura, engenharia, lançamento, vendas, isso aí leva, dependendo da região do Brasil onde você está, isso leva até 7 anos. Tá? E no final das contas, quando você tem o início e o fim, já não faz mais sentido você ter o produto. Aí você tem que repensá-lo totalmente. Aí você fala, PropTex, Construtex, enfim, a Terreno Certo, eu vou criar aqui, a Terreno Livre. Que tem o terreno certo. Que tem o terreno certo. Foi Dentro do terreno livre há um terreno certo. Ato falho aqui. A Terreno Livre, eu queria te colocar numa categoria. Depois o Anderson edita isso. Eu queria te colocar numa categoria. Você falou PropTex, Construtex e tudo mais. A Terreno Livre, ela se situa dentro de uma PropTech ou ela criou um segmento de mercado chamado LandTech? Olha aí. Pô, que legal. Gostei do insight, porque eu já tô querendo sair daqui falando que eu sou LandTech depois dessa. Mas conceitualmente, até a gente inicialmente achava que éramos Construtex, mas até as PropTechs acho que foram se disseminando e esse nome ganhou mais peso depois das Construtex, né? Até por ser mais óbvio, talvez, mas por um pouco a sensibilidade, pelo menos no Brasil, né, de nascerem mais Construtex, resolvendo mais dores do momento da construção civil em si. Daí vem o nome. Né? E acho que as PropTechs vêm no momento seguinte reagindo e falando que, peraí, a gente não pode estar nesse mesmo bolo e a cadeia é um pouco outra, assim. Então a gente hoje, assim, se classifica como uma PropTech, sem dúvidas. Acho que o momento nosso é um pouco anterior de fato ao ciclo da construção, né? E é um pouco do nosso posicionamento. Mas falando um pouco da pauta, assim, eu acho que tudo que vocês falaram aí, ainda que filosófico, o Jota brincou, é mesmo, assim, muito multidisciplinar, né? Acima de qualquer coisa, assim, nós estamos falando de... Cara, é por isso que eu brinquei que não dá para nenhuma tech abraçar isso tudo. Né? O ciclo imobiliário ele é tão longo por N motivos, não é um motivo só. Né? Então, vou dar um exemplo, o nosso ciclo aqui, né? Mas, aliás, vou nem só falar do nosso, vamos falar um ciclo um pouquinho maior. Vamos falar do dia em que existe a necessidade de um terreno ao dia que você tem o terreno comprado e que seja, vamos falar da incorporação para tentar botar em algum case, e que você tem um registro de corporação. Ou seja, o empreendimento nasce. Tá? Só desse ponto início ao ponto fim que a gente está trazendo,
Nós estamos falando de 1 ano e meio, 2 anos, um ciclo ok, um ciclo né, normal de uma incorporação. Só que se você for ver aqui dentro, você tem pelo menos 2 macrociclos. Aí você já começa a dividir essa história. Né? O primeiro macrociclo que a gente brinca que chama novos negócios, originação. E depois você tem desenvolvimento imobiliário. Resumindo, quando você já tem um terreno, então você demora a ter o terreno aqui, por algumas razões. Aí é onde o terreno livre naturalmente está, como vocês já entenderam. Então, desde a prospecção, primeiros contatos com o proprietário, fecha a conta ou não fecha, tá onde eu preciso ou não tá, aquela história toda. Então você tem etapas aqui, então as empresas que eu passei, às vezes você tinha 10 etapas de um processo aqui. Isso geralmente durava aí o quê? 6 meses, às vezes 10 meses, então não é tão rápido, tá? Então aqui existem techs encurtando esses processos, é onde estamos, inclusive. Então, assim, sem dúvidas, eu acho que a tecnologia vem nesse sentido para trazer velocidade nesse início da esteira. Tá? E eu acho que quando a gente já fala de desenvolvimento imobiliário, até para não estender tanto essa pauta aqui, mas já a lentidão está muito maior até de desenvolvimento imobiliário, porque a gente fica muito refém no Brasil de órgãos públicos, né? Sim, sem dúvida. Então as aprovações aqui, que aí não vou falar só de órgão público, eu falo também de chancela de cartórios, de instituições, selo e aprovação de tudo que é jeito, né? Que hoje o incorporador, o empresário, de uma maneira geral, vai precisar de ter. Então, e aí existem iniciativas N para também fazer com que isso diminua. Né? Existem desde as GovTechs, né, fazendo isso também. Não só as PropTechs que estão nessa parte aqui, mas tem muita gente trabalhando isso. Né? Para a própria parte de dados também, estudo generativo, aí tem feito trabalhos também excepcionais. Não sei se vocês têm acompanhado aí, mas até nomes super legais para trazerem para a pauta depois. Mas gente que está transformando, gente, a cadeia de projetos aí depois de dias, né? Às vezes são meses de concepção de projeto em 15 minutos. Então, assim, tudo traz velocidade. É um pouco o que a gente está fazendo. Aí eu acho que juntos a gente vai conseguir trazer esse 1 ano e meio, 2. Quem sabe daqui a pouco virar 1 ano. Vamos ser pé no chão para depois trazer isso para 6 meses, quem sabe? Que é onde queremos chegar todos juntos, né? Não tem dúvidas. E até essa... o que eu acho bacana é que as empresas de tecnologia, quando elas nascem, elas já nascem com a preocupação do Big Data, né? Do dado. Então, quando você tem uma base de terrenos, antes, se tu era uma imobiliária que vendia terrenos, tu simplesmente tinha um anúncio de um terreno, de vários terrenos. Agora, como uma empresa de tecnologia que vende terrenos ou que proporciona o marketplace de terrenos, tu já nasce com a ideia de captar dados desses terrenos, né? Pô, esse tipo de terreno nessa região, já foram anunciados vários assim, quem mais comprou foi esse tipo. Tu começa a cruzar isso, assim como todas as outras empresas da cadeia. Então, naturalmente, o caminho vai sendo encurtado ao longo do tempo, porque a gente já tem essa cultura de aprender, né? Aprender com os dados. E aí, usando a inteligência artificial, mais ainda. Tem um outro ponto que eu queria trazer para a gente falar, é que eu sempre gosto de jogar nas nossas conversas aqui falar do profissional da venda, né? Do corretor de imóveis. E eu acho que quando uma inovação chega, uma empresa nova chega, ela acontece em 2 coisas, né? O medo de perder espaço para ela e o que quase sempre acontece em 99% dos casos, ela abre uma nova possibilidade de negócio. Então, eu acho que uma vez que a Terreno Livre, por exemplo, esteja cada vez mais evidente no mercado, pode ser que isso seja um incentivo para que a gente comece a ter mais especialistas em terreno, né? O corretor de imóveis, o profissional, o cara que abraça, né? Agora que eu tenho uma plataforma que distribui melhor, eu consigo ser mais especialista nisso. Vocês têm visto um movimento desse corretor mais especialista em imobiliária, enfim? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que aqui, assim, tem uma missão nossa, muito educativa nesse sentido, que é uma pauta pouco difundida e pouco trabalhada. Tem poucos players hoje falando especificamente de terrenos. E isso, eu brinco que, cara, quanto mais tiver, melhor. Porque, de novo, a gente tem que educar um mercado que é gigante. Né? São 500 mil intermediadores hoje no nosso país, por baixo. Então, assim, cara, tem um trabalho grande a ser feito aqui educativo. Eu falo que, assim, para o nosso ofertante aqui, para o nosso corretor, cara, seja ele de uma imobiliária, um corretor autônomo, até um leiloeiro que a gente recebe, tá? A gente começou abraçando ele muito bem. Tá? Vou explicar de forma simples, né? A gente aqui como Terreno Livre, mas primeiro que é uma plataforma totalmente gratuita para eles. Né? O Terreno Livre não tem custo como assinatura e não tem participação nenhuma de success fee, de corretagem, de nada do gênero.
Tá? Então nossa monetização, até para o curioso que falou, e aí, né? Como é que faz? A pessoa tá se perguntando lá, pô, mas como? A gente 100% hoje tem custos, né? Desculpa, tem monetização, tem receita de empresas que pagam assinatura para usar uma ferramenta de prospecção. Tá? Então, do outro lado, é de quem está buscando. Tá? Bom, o nosso ofertante, assim, a gente se preocupou... Só um parênteses para quem está nos ouvindo. Claro. Esse cliente é o quê? É um incorporador? É uma empresa? Porque o pessoal está nos ouvindo, daqui a pouco já pensa, será que eu posso ser esse cara, né, que assina para buscar? Cara, isso foi uma grande surpresa para nós, sobretudo para Antônio. Né? O Antônio veio, como eu expliquei aqui no início, de um ciclo de relacionamento muito de real estate, né? De incorporação, loteamento, basicamente. E imaginei que esse negócio seria muito voltado para essa finalidade. Né? E de repente a gente começou a ser alvo aí de atacado, varejo, indústria. Cara, o ano passado foi uma loucura de empresas de energia solar, né? Não sei se quem viveu isso aí, mas áreas para usina fotovoltaica. Agora a gente tem recebido empresas até de crédito de carbono. Então, agronegócio chegando. O empreendedor individual, ele aparece na tua plataforma? Também, mas muito em menor escala. Eu falo que o consumidor, empreendedor sim, mas o consumidor final, eu brinco que, cara, as ferramentas, portais de imóveis, sites de imobiliárias, de alguma maneira pode atender esse cara, porque o que ele quer ver é muito diferente do que quem quer empreender, né? É outra análise, outro tudo, tá? Mas é um pouco para esse mercado, tá? Aí, assim, voltando um pouco, assim, até para estar explicando um pouco para o nosso ofertante, né? Falando do nosso modelo de negócio aqui como empresa, mas o lado do ofertante, a gente, que é o intermediador, a gente tentou ao máximo abraçar e entender a necessidade dele de terreno. Primeiro ponto que é muito curioso, né? Que acho que as pessoas devem ter se perguntado quando eu trouxe aquele dado de 87% dos corretores oferecem terrenos por e-mail. Primeira pergunta que eu acho que vem na cabeça de todo mundo é: por quê? Por que ele não coloca no bendito do site da imobiliária ou paga lá um portal de imóveis e anuncia? Aí a gente foi entender a vírgula desse sujeito, né? Sim. E aí existem algumas razões para isso, né? Eu brinco, aí, assim, outra analogia, mas, cara, terreno, a gente entendeu cada vez mais que é a menina dos olhos azuis. Terreno da esquina de cima não é já mais igual ao da esquina de baixo. Então começa a ter um zelo por aquilo e um ciúme daquela informação, né? Uma segurança daquela informação muito grande. Então a necessidade de ocultar uma localização, só abrir uma documentação quando realmente for pertinente. Então existem preocupações do corretor que a gente teve que absorver dentro da tecnologia para conseguir falar, opa, a plataforma hoje está segura, um ambiente totalmente criptografado para que ele se sinta, cara, como se estivesse enviando um e-mail, mas fazendo isso de uma forma muito mais eficiente. Então quando a gente conseguiu destravar essa chave, eu falei, caramba, o mínimo eu fiz. Isso é o básico para eu querer nascer como conceito de terreno livre. Boa. É a mesma, boa. É a mesma similaridade quando vai uma imobiliária, um corretor ofertar anúncios em portais. Eles querem esconder algumas das informações. Mas aí eu pego um ponto que eu acho que é muito crítico. A gente vive em 2023 e informação disponível, queira ou não, a informação está liberada. Ele pode... Aí, Antônio, eu quero chegar num ponto assim, não dizendo que vocês estão certos ou errados, ou protegem de mais ou protegem de menos, mas é uma, Fica à vontade, uma filosofia que a gente pode ter aqui, mais uma filosofia. Mas estamos em 2023, informação disponível demais. Se eu sou hoje um construtor, incorporador, a primeira coisa que eu posso até fazer, antes de receber uma área, é ir no Google Maps e falar, puta, quem será que são os donos dessa casa aqui para eu desapropriar e comprar essa área que eu quero levantar? O cara vai lá, bate na porta do cara e vai buscar. Então, eu acho que isso já é um negócio da década passada, não cabe mais. A localização. Esconder a informação e tudo mais, você tá na década passada. Porque o incorporador, se ele quer saber quem é os donos daqueles lotes ali para desapropriar, ele consegue fazer isso, porque ele vai ter alguém da equipe dele e vai. O que eu acho que é mais interessante de tudo que isso que a gente está conversando é que você está privilegiando o dono de uma captação para colocar dentro da tua plataforma algo que realmente é real e tem viabilidade. E ninguém precisa ficar dando passos para encontrar. Né? É muito legal. É bem por aí a sua provocação, isso que você acabou de contar aí, né? Do movimento de uma construtora ir ativamente até um terreno. O mercado chama isso de prospecção ativa. Né? Isso acontece, né? Isso acontece. Claro. Né? E não só acontece, mas o Terreno Livre, o que ele fez com isso? A gente digitalizou esse processo. Ótimo. Então, vou fazer uma analogia, mas o quinto andar, a Loft, são grandes unicórnios que a gente tem que se espelhar
como real estate. Né? Eu acho que todo mundo de tech no nosso país tem que olhar, gostar ou não, né, desses players, mas tem que olhar e ter um respeito e ver o que eles fizeram de correto. Tá? E eu falo que eles conseguiram fazer. Né? Eles digitalizaram esse processo com perfeição do que eles estão fazendo como core business. Né? E quando a gente... Aí eu vou contar, assim, mas a gente tem 3 ferramentas que a gente chama... Foi um lançamento nosso em novembro do ano passado, que é o nosso Cashback Terreno Livre, que é o Cashback TL. O que é o Cashback? Né? A gente fez 3 módulos, né? Eu vou resumir eles aqui, mas eles são muito interessantes. O primeiro deles trata do que o Jota acabou de puxar ali, do quanto que a pauta de dados, né, que é um assunto super sexy aqui do momento, sim, que é a ser falado. Então, quem fala de dados hoje, ok, tá hypado aí de algum jeito. Mas o que a gente fez isso internamente, né? Com que a gente, tanto volume de terrenos que a gente recebe, de ofertantes, se qualifica e empresa acessando. A gente tem um dado, que é o dado mais sensível até por LGPD dentro do Terreno Livre, que é o dado que a gente chama de perfil de interesse de cada empresa. A gente acabou de superar quase 1.000 empresas já, batendo 1.000 empresas legal, recentemente dentro da plataforma. E de cada empresa, a gente tem um dado de onde ela prospecta, estados, municípios ou bairros, regiões, tá? E intervalos de área que ela precisa. Muito bom. O que a gente começa a fazer com esse dado? A gente começou a sobrepor essa informação. A gente começa a criar as que a gente chama de hot zones, né? São ilhas quentes de fato. E a gente começou a indicar, de fato, vou dar um exemplo. Pô, lá em Campinas, de 10 a 20 mil metros quadrados, tem 80 empresas precisando de áreas. Aí o tal da história da tartaruga marinha entra. Porque perfeito, o terreno que não serviu para fulano e beltrano, cara, pode servir para o cara que ninguém jamais imaginou. Então, o meu êxito até como solução começa a ser muito interessante. E o que eu fiz com esse dado? Né? A gente começa a oferecer essa informação para os ofertantes e remunerar quem trouxer terrenos nessas ilhas quentes dentro do intervalo de área que a gente precisa. Perfeito. Então a gente começa, o terreno inteligente, né? A gente começa a pagar ofertantes que trazem terrenos em lugares exatamente. Quando a gente fala ofertantes, a gente fala tanto o intermediador que anuncia quanto o próprio consumidor final, o proprietário do imóvel que anuncia. Também, aberto para ambos. Logicamente a plataforma é muito tracionada por intermediadores, mas é aberto para o proprietário que deseja se aproximar e fazer uma negociação própria. Né? Boa. E aí, assim, vou resumir as outras duas, mas uma delas é o que o Zanotto puxou, que é a prospecção ativa. A gente chama lá dentro de terreno encomendado. Terreno encomendado, boa. E, cara, o terreno encomendado, mais simples de explicar aqui, mas a gente inverteu o jogo, né? Não é mais a empresa de 10 a 20 mil metros quadrados em Campinas, mas o cara quer aquele terreno aqui em São Paulo, da esquina da Paulista com a Consolação, cara. Só serve para ele aquele terreno. Então ele vai delimitar. Né? Com um polígono, igual ele faz lá no Google Earth dele, ele faz isso dentro da plataforma. A plataforma hoje, através de um sistema, de um raio de atuação daquela região dele, identifica quem são os melhores ofertantes ali. A gente tem um sistema de reputação desses ofertantes ali dentro, com notas, uma série de tarefas que cumprem recorrência, documentação de terrenos e por aí vai, e leva essa oportunidade de captação para eles. Boa. Quem capta essa área, a gente remunera ele também. Legal. Então, a gente, em outras palavras, a gente não substitui, mas a gente dá uma velocidade, porque quando a empresa vai fazer isso ativamente, ela demora muito. Então a gente faz isso dentro da plataforma e faz esse entregável ali dentro. Tá? E cara, por último, o nosso terreno avançado aqui, só para cumprir. Mas o terreno avançado a gente começou a incentivar corretores que fazem bons trabalhos depois da gente cumprir o nosso papel, que era só de apresentar o terreno e a empresa. Né? Vou dar um exemplo, mas a gente paga hoje R$150 por uma reunião realizada, R$200 por uma visita de terreno, R$50 por cada documento complementar que ele fizer. Então, a gente incentiva bons trabalhos ao longo de toda a cadeia que a gente falou que é tão extensa. Então, a gente sabe que não acaba aqui. Eu sei que ele vai estar com esse cara por muito tempo depois. Então, é uma forma dele usar da plataforma, que eu brinco que hoje, se ele for tentar pagar um corretor autônomo, uma empresa lá, cara, para emitir nota para um cara, para uma reunião de proprietário, ele não vai conseguir fazer isso. Não vai. E eu brinco que a figura de um corretor autônomo, às vezes, que seja de uma imobiliária ou uma profissão autônoma, cara, isso tudo faz diferença. É um cara que depende de success fee, é um cara que depende de sucesso lá na frente. Então, assim, tudo que você incentivar ajuda, né, na manutenção de custo, de tudo isso. Então, é um pouco do nosso incentivo, do nosso trabalho aqui nessa ferramenta. E o quanto mais você diminuir o tempo entre uma boa área para um bom cliente, na mão desse cara intermediador, corretor, ou seja, você está facilitando toda a cadeia e agilizando todos os processos. E está trazendo mais valor agregado.
Até porque pode demorar, às vezes, essa negociação de terreno, né? O cara vai permutar, de repente, aí pode ganhar uma comissão lá depois no êxito. É lento, cara. Mais. Exatamente, é lento. E sabe, Jota, ouvindo o Antônio falar da... Já vendi muitos terrenos, já, viu? Você já vendeu? Já fiz alguns negócios de terreno já. Olha, eu nunca vendi terreno. Demorei para receber, inclusive, de alguns, mas é porque é um negócio muito específico, né? Muito. E eu já fiz, o corretor, inclusive, ele tem às vezes aquela ilusão, não é ilusão, mas ele tem aquela vontade de ganhar mais numa negociação, né? E ele acha que não, agora eu vou focar em vender área para incorporadora, porque vai me dar de uma vez só 200, 300 mil de comissão. Só que essa jornada de vender uma área para o incorporador, às vezes é um ano de vender uma área para o incorporador, mesmo depois de identificar a área, depois. Sim. Então o corretor às vezes tem essa coisa de, não, vou ganhar numa tacada só R$1 milhão. Mas aí tu vai ficar, às vezes, uma vida inteira, né? Mais de um ano para ganhar R$1 milhão. Às vezes dá muito certo. Principalmente se tu tem uma plataforma que te ajuda, né? nessa identificação. Mas às vezes não. Então o corretor ele tem essa coisa que você falou, ele ganha só no fim. Então tudo que a gente consegue ajudá-lo, né? Pode incentivar mais, né? Incentiva ele. E como eu falei, esses 3 pontos que você colocou, que eu achei fantástico, né? Os 3 modelos ali, ajuda a criar esse cara especialista. Exato. Então, o meu convite aos corretores que estão nos ouvindo... Ensina ele a trabalhar, né? Um pouco nesse sentido. Ensina ele a trabalhar. Pô, tem muita oportunidade de terreno. E assim, eu brinquei, porque eu vendi alguns terrenos já. Na época eu estava atirando para tudo que é lado como corretor. Né? E que eu sempre falo para o corretor ser mais nichado, ser focado. Então, olha daqui a pouco um corretor que mora numa região que tem muita área ainda, ou que tem esse apelo de área, para o cara ser um especialista em terreno, tendo uma plataforma que pode ajudar ele em todas as etapas ali, com serviço e com incentivo, né? Tá aí o cara especialista que eu acho que começa a surgir quando tem uma inovação. Ô Jota, é aquilo que a gente sempre fala desde o início do Prop Talks, né? Na jornada da transação imobiliária, onde tiver espaço para você introduzir tecnologia para facilitar o processo, é a hora de você adicionar isso no teu negócio. A gente aqui defende que assim, o ser humano ele nunca será substituído. E o Jota tem uma frase muito legal. Você quer que eu fale para você aqui? Pode falar. Abre aspas. Abre aspas. O profissional imobiliário será substituído por um outro profissional imobiliário que conhece de tecnologia. Não pela tecnologia em si. Não pela tecnologia em si. Então assim, Jota... Muito bem colocado, gostei da frase. Aspas fortes, muito boa. Aqui, eu esqueci de falar, mas o Prop Talks ele fala de inovação, tecnologia, tendências, e ele é filosófico também. Bastante. Principalmente pela água que a gente toma no Prop Talks. Então, daqui a pouco eu vou tá soltando as pérolas aqui também. Mas, Antônio, cara, assim... Eu acredito que a gente teve uma conversa muito legal, muito saudável aqui para quem está olhando para esse termo que é o trabalho com terrenos. É a primeira vez... Ótimo de ter levantado isso, hein? Não, e é a primeira vez que a gente tem, assim, com tanta lucidez, o quanto a tecnologia facilita o processo de aquisição de uma área. E porque lá atrás a gente nunca imaginou... Para qualquer segmento, né? Porque a gente fala de área, a gente sempre vai imaginar no incorporador. Verdade. Aqui a gente está falando num supermercado que tem uma lista de lugares que ele precisa expandir, exato. Uma loja, um varejo, depósito, um fast food, muita principalmente coisa. A gente estava falando antes aqui da pandemia, né? Perfeito. O quanto foi locado ou adquirido de áreas para os e-commerce, por exemplo. E que só aumentou ao longo do tempo, inclusive, né? Isso é terreno, isso é área. Isso é área. E o legal é assim, voltando aqui um pouco atrás, alguns passinhos atrás, reforçando a premissa do Prop Talks, que sempre diz, se você tiver tecnologia para alguma parte do processo, adicione no teu negócio. Não queira abraçar todas as tecnologias, porque elas são a âncora para o teu negócio. Agora, se você fasear o uso da tecnologia para uma determinada especialidade e trazer parceiros juntos, é aí que você faz mais negócio. Jota, eu acho que a gente vai ter que trazer o Antônio para uma segunda conversa, como sempre a gente tem aqui, porque ficou aquele gostinho de quero mais. Vai ser um prazer, gente. Se a gente for ver várias conversas que a gente teve no Prop Talks... Todas se encaixam. Se encaixa muito o que a gente falou nessa jornada, né? Se encaixa muito a conexões que a gente pode fazer do mercado e que o mercado, e que quem está nos ouvindo, que é um incorporador, né, um investidor imobiliário, um corretor, um fundo de investimento, todo mundo pode aproveitar isso. Imagina um fundo de investimento, que a gente tem vários fundos que nos acompanham, né, pessoas que trabalham com o mercado financeiro voltado para o real estate. Outras pessoas, né, que escutam a gente que trabalham com logística, por exemplo.
Que é uma questão que a gente teve aqui o Giancarlo da Sila, né? Porque ele falou pra gente que o Brasil ainda tem não sei quantos 1.000 metros quadrados de necessidade de novos galpões logísticos. Porque... Demais, build suite demais, tem muita coisa nesse sentido. Olha, né, quantas pessoas estão nos ouvindo podem usar a Terreno Livre para consultar os seus negócios. E o né? número que o Antônio trouxe, aqueles dados ali. 0,6% de terreno no terreno Brasil que é usado para isso, né? Óbvio é um mercado infinito, né? Eu brinco que é um mercado infinito com tickets que são excitantes, né? Porque naturalmente quando a gente fala da figura do corretor, geralmente são, né, boladas, né? Então isso é bom e ruim. Eu brinco a parte do educativo ali, a gente tem que tomar cuidado, né? O sonho de ficar rico da noite pro dia, sim, a gente tem que saber educar ele um pouco nesse sentido, que não é bem assim, ele tem um trabalho a ser feito, né? A gente acabou de falar, a gente falou muito de tempo aqui, que ele é longo nesse processo de terreno, não é igual vender um apartamento, né? Que em 2 meses você apertou a mão, foi no cartório e tá tudo resolvido, né? É outro bicho, né? Mas cara, sem dúvidas, eu acho que falamos muito disso aqui hoje e dar as mãos nesse mercado que está nascendo aí, eu acho que o dado aí de mapa de Construtex aí, que o próprio Bruno traz aí todo ano, mas como é relevante, né? O que surge de solução. E, cara, ver aquele mapa é muito bacana. O cara que olha para aquele mapa com um olhar de concorrência, de benchmark, para mim ele está errado. Ele tem que olhar do tanto que a turma tem que se dar as mãos, cara. Porque assim, tá todo mundo ligado, cara. É impressionante. Então, assim, um resolve isso o problema do outro. E é isso. E quando você começa a se conectar, e aí, cara, céu é o limite, né? Isso é XML, é API, é solução, é parceria simplesmente. É isso aqui que nós estamos fazendo. Mas, cara, tem muita coisa de boa a ser construída juntos. Né? Então, é o maior mercado do mundo, a maior classe de ativos do mundo. É o imobiliário. E tudo é mercado imobiliário. Você falou, né? Vocês achavam que era mais incorporador, daí tem outros nichos que tudo no final do dia vai acabar no real estate, vai começar no real estate, começar e acabar que começa no terreno. Que começa no terreno. Então tem muita oportunidade no mercado e acho que essa visão sua é a mesma visão que nós temos aqui. Por isso que a gente criou isso, na verdade, né? Somos caras de mercado imobiliário que tem seus negócios que um dia conversando pensam, caramba, vamos botar uma galera maluca para conversar junto. E alguns tem tanto maluco? Alguns mais, outros menos, né? Naturalmente eu sou mais normal aqui dessa conversa. Eu acho que não. Vai, tá bom. E o mais normal é o nosso amigo da house aqui, o Otto, é o mais normal. O Otto branco, porque tem o Otto marronzinho, tem o Otto mais clarinho. Tem o menorzinho maior. Tem o menorzinho que tá já E cara, um prazerzaço conversar contigo, conhecer um pouco mais da história, um pouco mais do modelo da empresa. Acho que muita gente está nos ouvindo, vai ter insights e já pensar em como conectar no seu negócio. É isso aí. Obrigadíssimo. Então, obrigado pela presença, pela vontade de estar aqui com a gente. Agradeço demais você ter aceito o convite. Sempre que precisar do Prop Talks, estamos à disposição aqui. Gente, a honra foi toda nossa. Assim, eu acho que em nome de Terreno Livre, mas não só Terreno Livre, como nome de quem está falando por terrenos, que é um segmento carente e muito grande a ser explorado ainda. Então, acho que tomara que venham aqui próximas pessoas também que ocupem essa cadeira e tragam pautas relevantes do nosso tema, tá? E é legal demais a gente estar aqui inaugurando essa cadeira nesse sentido. Ótimo. E obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Estaremos abertos numa próxima. Como é que a gente encontra o Antônio e o Terreno Livre aí para fazer negócio? Para conectar para fazer negócio. Legal, vamos lá. A plataforma Terreno Livre é 100% online, né? Então hoje o nosso site ele é muito intuitivo, seja para um intermediador que tem terrenos e cara achou legal e quer entender a solução. Ele consegue fazer tudo muito sozinho, mas precisando de ajuda vai ter lá facilmente nossa equipe ajudando ele. Tá? Mesma coisa do lado das empresas que se interessam, é tudo muito intuitivo, é muito no modelo de Product-Led Growth de SaaS que a gente funciona. Top. Então isso roda muito bem hoje. Mas claro, o Antônio está 100% disponível em rede social, aí eu tento ser um cara um pouco presente, em LinkedIn também, então cara, fiquem à vontade aí, Como é que acha no arroba lá? @Antônio Freitas JR ou @Terreno Livre, tá? Show ou sempre o nosso LinkedIn aí também sempre ativo como Terreno Livre ou como Antônio Freitas. Então, estou à disposição, obrigado. Fechamos mais uma? E criamos um termo novo aqui, Land Tech. Olha aí, já não teria inspirado nesse termo novo. Nós vamos trabalhar muito com Land Tech. Boa, fechou. Obrigado, galera. Valeu, gente. Galera, um abraço. Obrigado. Valeu.